Irmãos e irmãs, vamos a mais um momento da nossa liturgia da palavra. Vamos deixar Deus nos falar. Deus sempre quer nos falar, mas respeita o nosso livre arbítrio. Então, abra o seu coração para ouvir Deus. Eu transmito sempre aqui a liturgia da palavra, das missas e celebrações da palavra. E eu pesquiso em sites fidedignos, portanto, vocês que são presidentes de celebrações podem se orientar por aqui. @Paulo Roberto Maciel, Maciel 7919 é o meu endereço geral. Você vai ao blog, repórterpaulomaciel.blogspot.com, vai ao Facebook, YouTube, Instagram. Neste vídeo, a liturgia referente ao domingo, terceira semana do tempo comum, 21 de janeiro de 2024. Omite-se a memória de Santa Inês, virgem e mártir. Então, por ser domingo, omite-se a memória de Santa Inês. Se fosse dia de semana, teria, então, essa possibilidade. Terceira semana do tempo comum, estamos no ano B. A cor é verde, no rito temos a missa própria, com glória, eu creio. Terceira semana do Saltério, prefácio de domingo. Então é o dia de preceito, dia de honrar a Deus. O católico deve comparecer, porque a honra a Deus é muito importante. Pelo menos no domingo. Pelo menos no domingo. Não quer dizer que o católico só deva ir a missa aos domingos, mas também nos dias de semana, se puder. Agora, no domingo é um dia de norma, um dia que nós temos que cumprir, ok? Vamos à antífona da entrada, então, agora, começando já os ritos. Cantai ao Senhor um canto novo, cantai ao Senhor a terra inteira. Glória e esplendor em sua presença, santidade e beleza, seu santuário. É o Salmo 95, versículos 1º e 6º. Coleta, rezemos. Deus eterno e todo-poderoso, dirigi nossas ações segundo a vossa vontade, para que, em nome do vosso dileto Filho, mereçamos frutificar em boas obras. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e conosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Primeira leitura, leitura da profecia de Jonas, capítulo 3, versículos do 1º ao 5º e o 10º. A palavra do Senhor foi dirigida a Jonas pela segunda vez. Levanta-te e põe-te a caminho da grande cidade de Nínive, e anuncia-lhe a mensagem que eu te vou confiar. Jonas pôs-se a caminho de Nínive, conforme a ordem do Senhor. Ora, Nínive era uma cidade muito grande. Eram necessários 3 dias para ser atravessada. Jonas entrou na cidade, percorrendo o caminho de um dia, pregava ao povo, dizendo: ainda 40 dias e Nínive será destruída. Os ninivitas acreditaram em Deus, aceitaram fazer jejum e vestiram sacos, desde o superior ao inferior. Vendo Deus as suas obras de conversão, e que os ninivitas se afastaram do mau caminho, compadeceu-se e suspendeu o mal que tinha ameaçado fazer-lhes, e não o fez. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial, Salmo 25, versículos 4ab ao 5ab, 6º ao 7º BC, 8º ao 9º refrão, 4a e 5a. Mostrai-me, ó Senhor, vossos caminhos, vossa verdade me oriente, me conduza. Repitamos: mostrai-me, ó Senhor, vossos caminhos, vossa verdade me oriente, me conduza. Mostrai-me, ó Senhor, vossos caminhos, e fazei-me conhecer a vossa estrada. Vossa verdade me oriente e me conduza, porque sois o Deus da minha salvação. Mostrai-me, ó Senhor, vossos caminhos, vossa verdade me oriente e me conduza. Recordai, Senhor meu Deus, vossa ternura e a vossa compaixão, que são eternas. De mim lembrai-vos, porque sois misericórdia e sois bondade sem limites, ó Senhor. Mostrai-me, ó Senhor, vossos caminhos,
vossa verdade me oriente, me conduza. O Senhor é piedade e retidão, e reconduz ao bom caminho os pecadores. Ele dirige os humildes na justiça, e aos pobres ele ensina seu caminho. Mostrai-me, ó Senhor, vossos caminhos, vossa verdade me oriente, me conduza. Repitamos: mostrai-me, ó Senhor, vossos caminhos, vossa verdade me oriente, me conduza. Segunda leitura, leitura da primeira epístola de São Paulo aos Coríntios, capítulo 7, versículos do 29 ao 31. Eu digo, irmãos, o tempo está abreviado. Então, que doravante, os que têm mulher vivam como se não tivessem mulher, e os que choram como se não chorassem, e os que estão alegres como se não estivessem alegres, e os que fazem compras como se não possuíssem coisa alguma, e os que usam do mundo como se dele não estivessem gozando, pois a figura deste mundo passa. Palavra do Senhor, graças a Deus. Vamos ao Evangelho. Primeiro vamos aclamá-lo com Mateus capítulo 1, versículo 15, depois proclamá-lo com Marcos capítulo 1, versículos do 14 ao 20. Aclamação primeiro. Aleluia, 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 aleluia. O reino do céu está perto. Convertei-vos, irmãos, é preciso, crede todos no Evangelho. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Naquele tempo, depois que João Batista foi preso, Jesus foi para a Galiléia pregando o Evangelho de Deus e dizendo: o tempo já se completou e o reino de Deus está próximo. Convertei-vos e crede no Evangelho. E passando à beira do mar da Galiléia, Jesus viu Simão e André, seu irmão, que lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores. Jesus lhes disse: segui-me, e eu farei de vós pescadores de homens. E eles, deixando imediatamente as redes, seguiram Jesus. Caminhando mais um pouco, viu também Tiago e João, filhos de Zebedeu. Estavam na barca, consertando as redes, e logo os chamou. Eles deixaram seu pai Zebedeu na barca com os empregados e partiram, seguindo Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Vamos à reflexão desta palavra de Deus. A pregação de Jesus ao iniciar com a exortação: o tempo já se completou e o reino de Deus está próximo, é interessante prestarmos atenção. Convertei-vos e crede no Evangelho. É o versículo 15. Aqui nós temos o resumo de toda a mensagem da salvação que Jesus irá anunciar e realizar ao longo da narrativa do Evangelho segundo Marcos. O tempo que se completou é o chamado Kairos, um tempo determinado por Deus para a sua intervenção salvífica, conforme o livro Igreja em Oração, nossa missa do dia a dia de 2020. Este tempo da graça se caracteriza pelo começo do reino de Deus, que é uma realidade central na pregação de Jesus. A proclamação do reino, que está próximo, desperta no coração dos ouvintes uma tomada de posição, de acolhida ou de rejeição. Aqueles que acolhem o reino o fazem pela conversão de vida, isto é, uma mudança interior, pensamentos e sentimentos. E exterior também, atitudes, e pela fé no Evangelho, que consiste em uma adesão plena à pessoa
de Jesus. Os primeiros discípulos, Pedro, André, Tiago e João, versículo 16 e também 19, são ícones dos discípulos que se deixam tocar pela graça de Deus e aderem plenamente ao chamado de Jesus. Segue-me. A resposta deles é deixar o modo de vida levado até agora, é a conversão, como pescadores e seguir Jesus, ou seja, crer no Evangelho. Temos também uma reflexão do livro Palavra e Vida 2013, que diz: Marcos assim resume a missão de Jesus: completou-se o tempo e o reino de Deus está próximo. Fazei penitência e crede no Evangelho. Para nós também se completou o tempo, mas supõe-se uma continuidade até o dia em que chegaremos diante do Senhor para o julgamento. O reino de Deus que está dentro de nós está sempre em construção. Nunca poderemos parar de amar. Cada dia teremos de fazer penitência, ou seja, nossa conversão, que também nunca chegará à perfeição. A grande novidade é o amor incansável para com Deus e, como consequência, para com o próximo. Agora temos a liturgia comentada de Antônio Carlos Santini, liderança da comunidade católica Nova Aliança, e-mail santini@novaalianca.com.br. O reino está próximo, baseado em Marcos 1, versículos do 14 ao 20. É o título do comentário de Santini. Este evangelho foi comentado pelo Papa Francisco em janeiro de 2021. Ele chamava nossa atenção para 2 pontos: aquilo que Jesus diz e a quem ele o dizia. O que ele diz? Jesus começa a pregar assim: completou-se o tempo e o reino de Deus está próximo. Marcos capítulo 1, versículo 15. Deus está perto. É a primeira mensagem. O seu reino desceu à terra. Deus não está, como frequentemente nos sentimos tentados a pensar, lá em cima nos céus, distante, separado da condição humana, mas está conosco. O tempo da distância acabou quando se fez homem em Jesus. Desde então, Deus está muito perto, nunca se separará, nem se cansará da nossa humanidade. Esta proximidade é o início do Evangelho, é o que Jesus sublinha. O texto dizia, capítulo 1, versículo 15, não disse uma vez e acabou, mas dizia, isto é, repetia continuamente. Deus está próximo. Era o leitmotiv do seu anúncio, o coração da sua mensagem. E se este é o início e o refrão da pregação de Jesus, de igual modo deve constituir a constante da vida e do anúncio cristão. Antes de mais nada, há que acreditar e anunciar que Deus se aproximou de nós, que fomos perdoados, misericordiados. Antes de qualquer palavra nossa sobre Deus, está a sua palavra sobre nós, que continua a dizer-nos: não tenhas medo, estou contigo, estou perto de ti e continuarei a estar. Vejamos agora a quem fala Jesus. Dirige-se, em primeiro lugar, a pescadores da Galileia. Eram pessoas simples, que viviam do trabalho das suas mãos, labutando duramente noite e dia. Não eram especialistas na Sagrada Escritura, nem se salientavam certamente por ciência e cultura. Moravam numa região heterogênea, com vários povos, etnias e cultos. Era o lugar mais afastado da pureza religiosa de Jerusalém, o mais distante do coração do país. Os discípulos nunca mais esquecerão as palavras ouvidas naquele dia nas margens do lago, perto do barco dos familiares e colegas, palavras que marcarão para sempre a sua vida. Jesus diz-lhes: vinde comigo,
e farei de vós pescadores de homens. Capítulo 1, versículo 17. Conquistados por esta frase, irão descobrindo passo a passo que viver a pescar peixes era pouco. O segredo da alegria está em fazer-se ao largo, obedecendo a palavra de Jesus. É assim que o Senhor procede conosco. Procura-nos onde estamos, ama-nos como somos e pacientemente acompanha os nossos passos. Orai sem cessar, irmãos e irmãs. Eu te chamei pelo teu nome. Isaías 43, versículo 1. Vamos agora aos santos do dia. Santa do dia, 21 de janeiro, Santa Inês, virgem e mártir. Do século III ao século IV. Sofreu martírio em Roma por volta do ano 304, tendo apenas 12 anos de idade, no meio de terríveis tormentos. Vejamos o que está escrito no site do Vaticano. O nome Inês, em grego, significa pura e casta. Você sabia? Em grego, Inês significa pura e casta. Para os historiadores, isso significa um sobrenome que identifica Santa Inês, uma das mártires mais veneradas pela Igreja Católica. Transcorria o ano de 304, o ápice da ferocidade anticristã, por ordem do imperador Diocleciano. No entanto, alguns estudiosos situam este acontecimento durante a perseguição de Valeriano, 40 anos antes. A tradição fala de um amor não correspondido do filho do prefeito de Roma por Inês, que com apenas 13 anos não quis aceitar a proposta do nobre. Na verdade, a jovem havia feito voto de castidade por Cristo. Quando o prefeito foi informado sobre a sua consagração, desencadeou sua vingança. Inês devia entrar no círculo das Vestais, que ofereciam culto à deusa protetora de Roma. A jovem recusou-se e a vingança tornou-se mais cruel. Passou do templo ao prostíbulo, sendo exposta na Praça Navona entre as demais prostitutas. As narrações hagiográficas dizem que Inês, em virtude de uma proteção especial, conseguiu também, naquela situação, manter a pureza. O ódio contra a jovem aumentou em uma espiral de violência crescente. Inês foi condenada à fogueira, mas as chamas nem chegaram a tocá-la. Então, com um golpe de espada na garganta, ela entregou sua vida. A iconografia representa Inês com um cordeiro sempre ao lado, porque seu destino foi o mesmo reservado a estes pequenos ovinos. Todos os anos, no dia 21 de janeiro, festa litúrgica de Santa Inês, são abençoados 2 cordeirinhos criados pelas irmãs da Sagrada Família de Nazaré. Com a sua lã, as irmãs confeccionam os sagrados pálios que o Papa impõe sobre os novos arcebispos metropolitanos em 29 de junho, dia de São Pedro e São Paulo. Os restos mortais de Santa Inês encontram-se em uma urna de prata, a pedido do Papa Paulo V, na basílica a ela dedicada na Via Nomentana, em Roma. A basílica foi construída por desejo da princesa Constantina, filha do imperador Constantino I, sobre a catacumba na qual foi sepultado seu corpo. Santo Ambrósio escreveu sobre Santa Inês, dizendo: a sua consagração superava a sua idade. Suas virtudes superavam a própria natureza. Assim, seu nome parece não ter sido uma escolha humana, mas uma profecia do seu martírio, uma antecipação do que ela devia ser. Olha, uma história muito forte sobre Santa Inês, né? Santa Inês, que tem mais um comentário aqui do livro Deus Conosco. Santa Inês foi uma cidadã romana e muito jovem colocava à prova da fé entre a escolha de Cristo e das coisas do mundo. Ela não teve dúvida, escolheu a Cristo
e não as coisas do mundo. Por isso, sofreu terríveis flagelos, torturas e o martírio. Santa Inês, conduzida como uma ovelha para o sacrifício, não temeu dar sua vida a Cristo, dizendo não aos projetos dos malvados e sem coração. Realmente, quando falamos dos santos da Igreja Católica, muitos não creem neles, pessoas de outras denominações, mas nós estamos falando de seres humanos que se entregaram por Cristo para o bem da humanidade. Santo do dia 21 de janeiro, Santo Epifânio, bispo, faleceu em 496. Durante as invasões bárbaras, trabalhou incansavelmente pela reconciliação dos povos, pela redenção dos cativos e pela reconstrução da cidade de Pavia, onde morreu. Pavia ou Pávia, eu não sei a pronúncia correta. Santo do dia 21 de janeiro, Santo Albano Roy e Beato Tomás Green, presbíteros, ou seja, sacerdotes, padres e mártires, faleceram em 1642. Encarcerados por exercerem o ministério sacerdotal na Inglaterra, foram enforcados e esquartejados em Tyburn, em Londres, capital inglesa, após vários anos de prisão no reinado de Carlos I. Santo do dia 21 de janeiro, São João I Il, mártir, faleceu em 1867. Pai de família e catequista, ele foi torturado e decapitado na Coreia. Santos do dia 21 de janeiro, Beatos Eduardo Strachan e Nicolau Willer, presbíteros que são padres ou sacerdotes e mártires, faleceram em 1586. Foram decapitados em Londres, na Inglaterra, por serem sacerdotes. Santa do dia 21 de janeiro, Beata Josefa Maria de Santa Inês, virgem, faleceu em 1696. Religiosa agostiniana descalça do convento de Beningani, Espanha. Foi favorecida com o dom do conselho. Santo do dia 21 de janeiro, Beato João Batista Turpin do Cormier e 13 companheiros, presbíteros, sacerdotes, mártires. Faleceram em 1794, foram guilhotinados. Esses padres foram guilhotinados durante a Revolução Francesa por sua firme fidelidade à fé católica. A Revolução Francesa, que muitos querem defender, fez muito mal à humanidade, principalmente aos cristãos. Shalom Adonai, uma expressão hebraica que significa a paz de Deus, é o que eu desejo para todos vocês. El Shaddai, também do hebraico, significa Deus onipotente, Deus todo-poderoso, ele proverá. O professor e escritor de mais de 100 livros da Igreja Católica, Felipe Rinaldo Queiroz de Aquino, em seu canal no YouTube, diz que Deus pode nos dar uma dessas 3 respostas quando solicitamos algo. Sim, não ou espere. A que for melhor, ele nos dará, porque é o nosso Pai, nosso papaizinho do céu, nosso Abba, papai do céu. O Deus onipotente, é o Pai celestial, o divino Pai eterno. Então o Pai só quer o bem para o Filho, mesmo quando lhe dá um não. E agora eu clamo do aramaico Maranatá, como dizemos nós católicos, ou Maranata, como dizem nossos irmãos separados. Não importa, a pronúncia e o significado é o mesmo. Vinde, Senhor Jesus. Vem, Senhor. Um dia Jesus voltará. Será o juízo final. Você já se reconciliou com Deus? Reconcilie-se com Ele para obter a salvação. Aqui está Jesus, Deus humanado. Ele se humanou, morreu na cruz por nós e não tem um amor maior do que esse. Então, você que vai decidir se quer se salvar ou não. Ele já nos salvou. Agora respeita a nossa liberdade. Eu quero me salvar e ir, depois dessa passagem transitória pela terra, viver com Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, com todos os anjos e santos e todos aqueles que aceitarem Jesus.
Perdão, Senhor, pelos meus pecados passados, presentes, futuros, físicos e espirituais, pecados do pensamento, palavras, atos, omissões, e me dê a vida eterna. Meu Jesus, eu quero a vida eterna convosco, meu